Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Opinião Regional. Hoje o nosso bate-papo é sobre uma paixão nacional, isso mesmo, o café. No dia 14 de abril, comemoramos o Dia Mundial do Café, uma data que nos convida a reconhecer a importância dessa bebida que faz parte do nosso dia a dia e movimenta também a economia do Brasil. E quando falamos em café, não podemos deixar de destacar o papel de Caratinga. Nossa cidade está entre os maiores produtores de café de Minas Gerais. E em 2023, olha só que bacana, duas leis municipais reconheceram oficialmente Caratinga como a cidade dos cafés especiais e o café como nossa bebida típica. Além de ser um grande motor econômico, a cafeicultura transforma vidas por aqui. Para conversar sobre o impacto do café na nossa região, os desafios da produção e as perspectivas do setor, recebemos hoje, com muito prazer aqui em nosso programa, na Opinião Regional, Roberto Aquino, que é presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga. Seja bem-vindo, Roberto. Obrigado. E antes de começarmos nosso bate-papo aqui, que tenho certeza que vai ser muito interessante, Roberto, eu queria te perguntar, você é aquela pessoa que já começa o dia tomando aquele cafezinho? Com certeza, Fábio. Não, o café, ele é uma paixão, né? É uma das questões, eu gosto muito, eu acordo cedinho, a primeira coisa que eu vou fazer é o meu café, eu adoro fazer meu café, e detalhe, não ponho açúcar no meu café, para sentir mesmo essa bebida que ela é muito saborosa. E o ideal é o café sem açúcar mesmo. Faz bem para a saúde, entendeu? Isso aí. E dando sequência aqui no nosso bate-papo, no nosso programa, eu queria te perguntar, nos últimos anos a gente tem visto um clima muito desfavorável para a produção do café, e isso tem se tornado um grande desafio para os produtores. Aqui na nossa região, como que os cafeicultores têm lidado com essa situação, com esse problema, Roberto? Ô, Fábio, eu também sou produtor rural e eu entendo a situação. A gente observa que as questões climáticas, ela vem cada dia prejudicando, né? Vai a questão de seca, a outra chuva mais intensa, deslizamento devido às encostas, né? Porque nós somos uma região onde que nossos cafés são cafés de montanhas, né? Sim. Muitas vezes o produtor deixa, vamos dizer assim, os topos das nossas região desprotegida e acaba o deslizamento devido a grandes volumes intensos. Chuva de granizo, né? Não é somente essa questão de seca. Outros fatores climáticos têm prejudicado. O produtor, ele tem lutado com isso, né? E aí ele vem trabalhando. O produtor, ele é persistente. O cafeicultor, ele é persistente. Tem o seu café estragado naquele momento, ele vai, recepa, esqueleta, replanta ele, para ele poder continuar dentro da sua cafeicultura, porque a questão climática é preocupante e muito. Cafeicultura é persistência. É persistência. Assim. A cultura é uma cultura permanente, então o produtor, ele entra no ciclo do café e é persistente. Ele tem que persistir para estar na cafeicultura. Roberto, e como que foi o pegamento da florada em Caratinga e região para a safra deste ano, para a safra de 2025? Olha, 2024 nós tivemos aí mais de 6 meses de falta de chuva, né? Então nós tivemos uma florada boa, mas devido a esse déficit hídrico que ocorreu, porque já 2023 já deu problema. E 2024, com mais de 6 meses aí de questões de falta de chuva, né? Deu uma florada boa, mas o abortamento, a falta de chuva, os déficits hídricos prejudicou. Tem lavouras que nós tivemos aí com 70%, 80% de não pegamento da florada. Então, prejudicou. Nós tivemos grande abortamento. E outro detalhe, né, após o pegamento, esses dias para trás aí, nós tivemos também mais de 60 dias de falta de chuva que prejudicou principalmente a granação do fruto. Então, 2 fatores em cima de uma mesma safra. Ou seja, boas floradas não significam uma grande produtividade, digamos assim. Com certeza, nós dependemos
das questões climáticas, nós dependemos da questão, antes da florada, a questão hídrica, os déficits hídricos, e depois da florada, e nos períodos que nós temos, período de dezembro, janeiro, fevereiro, nós temos que ter chuvas regulares, que são os períodos de enchimento do grão, para que a gente possa ter o enchimento, nós podemos ter a fava do grão firme, um pegamento melhor, porque senão nós vamos ter aí um grão xoxo, um grão com uma fava ruim, que prejudica o rendimento para o produtor. Roberto, a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, ela divulgou o seu primeiro levantamento da safra de café 2025 e a previsão é de queda este ano no país. Uma queda aí de 4,4% na produção nacional e em Minas Gerais essa queda deve ser aí de 11,6%. O que nós podemos esperar, assim, olhando para a nossa região, o que a gente pode esperar da nossa colheita em Caratinga e região? Olha, Caratinga e região, nós vamos ter aí, com certeza, vamos dizer assim, uma perda maior, né? Nós estamos calculando em torno aí de 25% a 30%, né, de perda devido a essas questões climáticas. Para a nossa região é muita coisa. Para a nossa região é muita coisa. Nós somos uma região grande produtora. Então, se você tem aí de 25% a 30% de perda, né, é grande no volume, né? Eu faço isso dentro da minha propriedade. Eu estimava produzir e após essas questões do ocorrido, vou colher em torno aí dos mais de 30% menos café do que o ano passado. E essa perda vem acontecendo já nos últimos anos, já? De 2020 para cá, ou de 2021 para cá? Essa questão climática, ela, vamos dizer assim, ela vem se agravando, né, a partir desse período aí, né? Sim. Nós tivemos aí períodos mais intensos de seca, né? Sistema mais prolongado de seca, temperaturas muito altas, que a planta ela torna sua evapotranspiração maior, né? Nós temos aí um déficit hídrico no solo maior, e a planta, para sobreviver, ela vai, né, tirando, né, vamos dizer assim, a sua carga vegetativa, diminuindo o enchimento dos grãos, porque a planta, por ser um ser vivo, ela tem que se manter. Então, ela reduz os seus descendentes, vamos dizer, a sua estrutura, para se tornar viva. Com certeza, essa questão vai nos prejudicar. Então, não podemos esperar aí preços de café ainda mais, vamos dizer assim, altos um bom período aí. Roberto, eu reservei esse primeiro bloco justamente sobre os desafios da produção, porque muita gente, tenho certeza, muita gente aí de casa que nos assiste, às vezes pensa que é muito fácil produzir café, que é um mar de rosas, e não é exatamente assim, é um grande desafio. Sim, o desafio é grande, o investimento é grande, né? Para você fazer um hectare, né, plantar um hectare de café, hoje ele fica em torno aí de 30 a 35 mil reais para você fazer um plantio de 1 hectare de planta de café, né? Então, o investimento é alto, só depois do 3º ano que você começa a ter rendimento, né? Você começa a ter resultado. Então, é trabalhoso. O produtor da nossa região, o cafeicultor, é porque ele é persistente, ele gosta de mexer com a cultura. Ou seja, um retorno aí a médio e longo prazo. Sim, nunca, o produtor ele sempre trabalha a médio e longo prazo de investimento. Essa, vamos dizer, é a história do café. Roberto, você mencionou aí investimentos, custos. Com esses desafios, esses problemas climáticos que a gente tem observado nesses últimos anos, isso tem impactado na produção? Os custos de produção subiram para os produtores? Com certeza, o custo de produção sobe, é grande. O custo para o produtor, ele é dispendioso, né? Porque ele tem que investir em maquinário, ele tem que investir em galpão, terreiro. Então, não é somente colher o café e jogar ali, né? Ele tem que beneficiar, o custo de energia está alto. Então, produzir café,
ele é uma arte. Então, o produtor ele tem que gerenciar bem a sua atividade para não tomar prejuízo. E quando entra essa questão climática, o produtor, né, é impactado em torno aí de 25% a 30% em cima da sua atividade, da sua produção, interfere no seu resultado final. Então, se ele tem um resultado lá de uma atividade que dá um resultado aí de 30% a 40% positivo, se ele tem uma questão climática que interfere 25%, olha para você ver, o que ele vai receber no final? 10%, 15%? Fica difícil manter uma propriedade nesse sentido. Ou seja, bem aquém do esperado. Bem aquém do esperado, interfere, porque você tem que estar sempre investindo em sua propriedade, você mudando a sua cultura, colocando um café de melhor produtividade, mudando a sua variedade, esqueletando, arrancando, plantando, né, investindo em maquinário. Então, o produtor está sempre trabalhando e não é fácil a conta fechar, não. Mesmo que esses preços altos, né, que ele está sendo praticado aí, no final das contas, o produtor sente a conta. E aliado aos altos custos de produção, a gente tem um outro grande problema que é a escassez, a falta de mão de obra para as lavouras. Isso ainda é um desafio? Na nossa região você observa isso? Você é produtor, você sabe disso. Sempre foi. O produtor ele tem que fazer, que nós chamamos, ele tem que importar mesmo mão de obra de fora. Né? Aqui na nossa região é difícil? Dentro da nossa região dentro da nossa região é difícil. Por quê? A nossa região ela é formada de pequenos produtores, muita agricultura familiar. E o pequeno produtor, ele tem sua lavourinha, ele cultiva o seu café dentro de sua propriedade, né? Ele primeiro vai trabalhar para ele, para depois ele observar se é vantajoso trabalhar para os outros produtores, né? Então, o médio e grande produtor, ele tem que trazer gente fora, não tem como. É uma região que importa mão de obra. Certo. E mesmo com essa queda na produção, essa redução na produção, o mercado ele ainda tem conseguido se manter, ele ainda tem sido sustentável, aquecido na nossa região? O mercado de café? O mercado da nossa região é aquecido. A principal atividade da nossa região é a cafeicultura. Nós somos uma região que nós estamos aí produzindo aí, Caratinga e região, né? Em torno aí de 1 milhão de sacas de café. É muita coisa. É muita coisa. Né? Você pega aí 1 milhão e multiplica, vamos dizer, hoje os preços estão 2.500, não vamos trabalhar com 2.500 não, vamos trabalhar com 2.000 a saca. 1 milhão de pés vezes 2.000. Olha o faturamento que vem para a nossa região, o giro que tem a cafeicultura, que traz de benefício para a região. Ou seja, gira grande parte da economia. Bilhões. É o pilar da nossa economia. É o pilar, né? Vamos dizer, gira bilhões dentro da nossa cafeicultura. E diante de toda a situação que a gente conversou, comentou aqui, como que o Sindicato dos Produtores Rurais tem feito para apoiar esses cafeicultores, pequenos, grandes produtores, e também incentivar o crescimento desse setor? Bom, a gente como presidente do sindicato, né, o Sindicato dos Produtores de Caratinga, eu falo para os nossos produtores que a gente é Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga e região. O nosso sindicato, ele tem uma carta sindical que atende, né, mais de 11 municípios ao nosso redor, tá certo? Então, a gente traz o nosso produtor para dentro do nosso sindicato e explica para ele os benefícios que tem ser sindicalizado, né? Nós temos uma parceria muito grande com a FAENG e com o Senar, né? E junto à federação e junto ao Senar, a gente traz várias atividades para os nossos produtores.
Uma delas é o nosso, que nós chamamos de ATG, que é Assistência Técnica e Gerencial para o Produtor, gratuito, através do Senai e FAENG. Então, o produtor rural, ele recebe assistência técnica gratuita, né, para o seu desenvolvimento e o seu gerenciamento dentro de sua propriedade, né, dentro da sua cafeicultura. Então, o técnico, o engenheiro, ele vai à propriedade do produtor uma vez por mês durante 4 anos, recebendo assistência técnica gratuita. Então, nós temos na nossa região, junto com o Senar, junto com a federação, nós temos 10 ATGs. Então, são mais de 300 famílias assistidas nesse programa, né? Então, isso é um dos benefícios, né, que o nosso sindicato traz para Caratinga e região. Isso é um dos pontos só. Roberto, nosso bate-papo está super bacana, mas não terminou ainda não, viu? A gente vai para um breve intervalo agora e no próximo bloco você vai conferir um pouco mais sobre os cafés especiais na nossa região. Não saia daí porque a Opinião Regional volta já já. E de volta com a Opinião Regional, estamos recebendo aqui hoje no nosso programa o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga, Roberto Aquino, e agora a gente vai falar sobre os cafés especiais na nossa região. O Café das Matas de Minas, ele tem se destacado no mercado de cafés especiais. O que diferencia o café produzido aqui na nossa região? Bom, Fábio, a nossa região ela tem uma questão muito interessante, né? Porque, primeiramente, é a café das montanhas, né? Ele fala assim, café das montanhas, matas de Minas, né? Então, a região das matas de Minas já leva um nome muito importante com relação às outras regiões, né? Ela tem uma correlação muito grande com a natureza, né? Quando você fala em matas, né, você está falando da natureza. Então, você acaba agregando café, matas, então traz para turismo rural. Isso, traz para a nossa região essas questões, né? Torna o nosso café mais diferenciado. Nós estamos trabalhando junto com as matas de Minas, né, que é nós chamamos uma identidade geográfica que está sendo trabalhado aqui em Caratinga e também em outras regiões, em Manhuaçu, a região toda ali, para tornar essa região mais identificada, mais trabalhada e com isso dar uma identificação geográfica sobre os nossos cafés, que é o café da região das Matas de Minas. Isso é muito importante. A gente tem um café especial diferenciado em relação às outras regiões, que ele traz um sabor, traz um aroma, um paladar mais gostoso, um paladar mais exigente e mais diferenciado, porque comparado aí com as regiões aí do sul de Minas, região do Cerrado, né? Ele tem um ponto, uma acidez mais leve, um sabor mais adocicado, mais achocolatado. Então, essas características dentro do nosso café. E também uma questão importante é que são formados por pequenos produtores, agricultura familiar, né? Então, torna tudo isso mais, além de visível, mais gostoso de ser observado e de ser assim, a gente julgar mais, joga o produtor para dentro da terra, né? Isso é muito bonito. E importante também. E você falou aí sobre identificação geográfica, inclusive eu acho que a gente ganhou uma nomenclatura aí que é Terras Altas do Caratinga, é isso? Isso. Procede, não é isso?
Nós temos aí uma identificação geográfica da nossa região, que dos cafés especiais, né, que se chama Terras Altas de Caratinga, isso é muito importante, né? E também dentro das Terras Altas de Caratinga tem os cafés também, né, que nós chamamos aí cafés das matas de Minas, né? Isso é bom. Isso é muito bom porque torna o nosso café diferenciado. Em 2023, a nossa cidade ela foi reconhecida oficialmente como a cidade dos cafés especiais. Foi através de uma lei aprovada na Câmara, sancionada pelo prefeito da gestão anterior. E qual que é a importância, como que você enxerga a importância desse título hoje para os produtores da nossa região? Olha, Fábio, isso é importante porque, primeiramente, torna essa lei, vamos dizer, pública, né? Então, leva para a nossa comunidade a importância dos cafés especiais para a nossa região. E também torna mais visível, né? Então, a população, a comunidade em geral, ele vai querer consumir esses cafés diferenciado, saber trabalhar, saber coar esse café, né? Porque ele tem um paladar diferenciado. E também a questão pública é trazer também, né, vamos dizer, atividades públicas, investimentos através de órgãos públicos para os nossos produtores, para que possa mais ser trabalhado e mais divulgado esses cafés que o nosso produtor ele merece esse reconhecimento. Roberto, a gente tem visto que o mercado de cafés especiais tem crescido bastante na nossa região. Muitos produtores da nossa cidade, de cidades ao entorno, cidades vizinhas, têm ingressado, apostado nesse mercado. Inclusive, eu pude ver isso de perto quando houve um seminário, há uns 2 anos atrás, um seminário de cafeicultura. Inclusive, você participou. Nós trabalhamos, né? Teve a participação também do sistema FAENG, e eu achei muito bacana, né? Os produtores puderam levar, né, para esse seminário e mostrar, né, essa questão dos cafés especiais. E a pergunta é a seguinte: há mais potencial a ser explorado? Sim, com certeza há. Então, a nossa agricultura, os nossos produtores, eles são pequenos produtores. É agricultura familiar. Então, quando ele tem uma assistência, ele tem cursos, tem eventos, tem informações a ser trabalhada, então o produtor, como ele tem a sua família, ele vai lá, ele vai escolher um talhão da sua propriedade, ele vai trabalhar aquele café e com certeza ele vai produzir um café diferenciado, porque o café especial ele tem que ter um toque humano. A produção é totalmente diferente. É totalmente diferente. Ela é com amor, ela é com dedicação, com paciência, com tecnologia. Tudo isso, cafés especiais levam a essas questões. Então, o produtor ele é orientado, ele vai ter, e nós temos esse potencial de crescimento. E como que o sindicato ele tem trabalhado para fortalecer esse segmento, esse mercado de cafés especiais na nossa região? Bom, o Sindicato dos Produtores de Caratinga e região sempre trabalhou. Eu acredito e observo porque nós acreditamos que a gente foi quase um pilar, né? Uma base de conhecimento para o produtor. Além que nós temos as assistências técnicas, nós temos os cursos, né, para o produtor, os cursos de poda, nós temos os cursos de aplicação de defensivos, nós temos os cursos de barista, nós temos os cursos de degustação e classificação de cafés, nós temos voltado diretamente ao produtor os cursos para cafés especiais. Então, o sindicato, através da federação, através da FAENG, através do Senar, leva essas informações, essas capacitações, né, para o produtor.
E ele sendo capacitado, ele sendo treinado, ele vai trabalhar melhor a sua atividade, ele vai trabalhar melhor o seu café. E com isso ele vai conseguir o quê? Um café diferenciado. De qualidade. E de qualidade. Inclusive, tem produtores que já estão exportando os seus cafés especiais para outros países, não é isso? Nós estamos conseguindo já exportar café, principalmente os cafés especiais, né? Nós temos aí produtores da nossa região levando esses cafés para fora do país e cafés de altíssima pontuação, cafés de acima de 85 pontos, né? Para a região exportado para outros países, principalmente os maiores compradores nossos são o pessoal da Europa, né? Que tem trabalhado aqui, comprado esse café. Então, são cafés de altíssima pontuação. Então, isso... E certificados, importantíssimo falar isso. Certificado, é um selo importante. Nós temos cafés aí das matas de Minas, nós temos aí a importância aí da certificação, que vem também através da Emater, ajudando também na certificação da propriedade. Quando uma propriedade é certificada, ela tem toda uma estrutura para poder ser certificado através da Emater e do governo federal, né? Do governo estadual também, né? Principalmente do governo estadual. Então a gente exporta esse café com esses selos, com essas informações, e o produtor ele só tem a ganhar a questão de rendimento, a questão de receita, a questão de trabalho e de amor também por aquilo que ele faz. Bom, nosso bate-papo está super bacana, falamos aqui bastante sobre os cafés especiais e realmente os cafés especiais são um orgulho para a nossa região, mas agora a gente vai para um novo intervalo e daqui a pouquinho a gente volta e você aí de casa que está acompanhando o nosso bate-papo, no próximo último bloco, você vai acompanhar um pouco mais sobre o consumo e também o mercado de café na nossa região. Não saia daí, porque o Opinião Regional volta daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta com Opinião Regional, recebendo aqui hoje em nossa bancada, no nosso programa, o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, Roberto Aquino, e nesse terceiro e último bloco do nosso programa a gente vai falar um pouquinho aí sobre o consumo, o mercado de café e também o futuro da cafeicultura. E eu queria começar falando sobre a matéria-prima do café, que aumentou bastante, segundo dados aí, mais de 200% nos últimos 4 anos, e o preço ao consumidor também subiu, Roberto, 110%. Quais são os principais fatores que explicam essa alta? A gente sabe que não é apenas o clima, existem uma série de fatores aí. Eu queria que você explicasse aqui para o pessoal de casa. Olha, Fábio, a gente teve aí problemas gravíssimos ocorrendo aí, nos períodos aí, principalmente na guerra da Ucrânia. Nós tivemos aí uma elevação muito grande dos insumos devido à guerra, né? Que a Ucrânia é um dos principais países aí exportadores de fertilizantes e com isso proporcionou, né, esses aumentos aí de insumos que afetou diretamente o nosso país. Não só na área de cafeicultura, mas também nas outras atividades que vem o agro em si, né? Então, isso prejudicou, nós tivemos aí aumentos estrondosos, né? Nós tivemos problemas aí também, questão do Covid também interferiu no aumento aí desses produtos, guerra da Ucrânia, questões climáticas. Então, tudo isso prejudicou e interferiu diretamente a produtividade, o produtor rural em si, porque o produtor ele acabou deixando também de investir em suas lavouras, deixando de fazer novos plantios, né? E isso interferiu, né? E, consequentemente, né, nós tivemos fatores aí, mais agravantes ainda, que foi a questão climática, que prejudicou e fez aí os preços de cafés, né,
e de outros, né, produtos também aumentar muito dentro do nosso país, né? Nós estamos produzindo, mas essas questões climáticas que interferiu o nosso país, não somente o nosso país, outros países também foram afetados. Colômbia, Vietnã, que também são grandes produtores, veio essas interferências e com isso veio prejudicar a produtividade e fazer os preços aumentarem da forma que está. Ou seja, me corrija se eu estiver errado, tá bom? Pouca queda na produtividade, ou seja, pouca produção e um grande aumento da demanda, ou seja, uma grande demanda do mercado nacional e internacional, é isso? Isso, porque o mercado ele não parou de crescer, o consumo não parou de crescer. E a produtividade caiu, fez os produtos, né, o produto de café aí, ficar nesses patamares que se encontram. Na sua visão como produtor, na sua experiência ao longo de vários anos produzindo, trabalhando com lavouras de café, o que você acha que pode ser feito para equilibrar esses custos e, ao mesmo tempo, tentar manter esse setor aquecido, evoluindo em crescimento? O cafeicultor ele tem que entender o seguinte, ele tem que estar sempre buscando novas tecnologias para a sua atividade, procurando uma variedade de café mais resistente, né? Procurando uma variedade de café mais produtiva, né? Trocando aquele parque cafeeiro dele antigo, depauperado por variedades mais produtivas, né? Equilibrando os seus insumos, porque hoje uma lavoura ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser adubada, tem que ser pulverizada. Então, o produtor ele tem que equilibrar isso, né? Esse trabalho. Então, e novas tecnologias, né? Atividades mais recentes, né? Atividades voltadas para a nossa região, que é uma região de montanhas, né? Fazer lá um terraceamento, fazer uma desbrota, fazer uma poda, fazer uma análise de solo mais corretamente, fazer uma análise foliar, né? Então, procurar tecnologia para manter a sua produtividade, porque senão... E evitar prejuízos também. Para evitar prejuízo, porque se não buscar tecnologia, né, ele não vai conseguir. Então, por isso que nós, né, eu como produtor, eu sou assistido através do Senar, né, nós estamos aí junto com o sindicato, e isso levando essas informações para o produtor, para que ele possa continuar, né, a sua produção, a sua atividade. A ABIC, que é a Associação Brasileira da Indústria do Café, salvo engano, acho que é isso mesmo, ela acredita que a safra deste ano pode ajudar a estabilizar esses preços elevados do café que a gente tem visto aí, né, muito consumidor reclamando, né, do famoso cafezinho que está muito caro. E você acha que isso realmente é possível? Acha que vai ser possível com a safra deste ano? Talvez, não sei se reduzir muito, mas talvez estabilizar aí um pouco esses preços. É isso que você falou, nós vamos estabilizar, né? Nós vamos ter preços só explodindo, não. Porque o café, ele, igual 2025, o café ele trabalha 2 anos seguidos. Nós trabalhamos com a produção de 2025 já olhando as perspectivas de 2026. É a questão da bienalidade, é isso? Nós olhamos isso. Então, existe uma informação que talvez em 2026 a gente deve colher o mesmo patamar de café, né? Por causa de questões climáticas. Então, a gente acredita numa estabilidade de preço, não preços... Reduzindo... drasticamente. Né? A gente não acredita nisso. Nós vamos ter o café aí bem valorizado por mais aí num bom período ainda. Eu acredito ainda mais uns 3, 4 anos, nós vamos ter aí os cafés, vamos dizer, uma rentabilidade melhor para o cafeicultor. Certo. O mercado internacional ele tem sido uma alternativa para muitos produtores, essa questão da exportação principalmente.
Os produtores de Caratinga da nossa região, eles têm tentado apostar ou já estão apostando na exportação do café para outros países? Olha, a Ou gente. para outros estados mesmo? O Minas Gerais, vamos dizer assim, é o maior, né, Produtor, produtor e exportador. exportador dentro do nosso país, não é isso? Caratinga, como que Caratinga? Caratinga não exporta diretamente grandes produções, né? Porque tem que juntar com muitos cafés para mandar, né? Para exportar. A gente tem conseguido os cafés especiais já fazer esse trabalho diretamente com públicos Sim, sim. alvos para fora, né? Mas o café nosso ele é muito mais direcionado para regiões que exportam. A gente pega o nosso café e manda para esses compradores para poder exportar, né? Roberto, o Brasil é o segundo maior consumidor Consumidor. de café no mundo, ficando atrás aí apenas dos Estados Unidos, certo? Isso. E aí eu queria saber o seguinte, como que esse crescimento do consumo ele impacta os produtores locais, os nossos produtores? Eu acredito que, né? O que a gente tem observado e eu observo? Caratinga, ele cresceu muito nessa área de cafeicultura. Quando eu comecei a trabalhar com café, e eu observei, vamos dizer, há 25 anos atrás, a nossa região, a região de Volta Grande, Suíço, ali tinha pouco café. E o que ocorreu? Uma explosão de plantio, uma explosão de produção. Então, a nossa região, nós temos produzido e procurado, né, desenvolver, né? Então, a gente sempre trabalhou nesse desenvolvimento, nessa atividade. Então, esse consumo, ele veio também, por quê? Porque outros países estão também, né, aprendendo a consumir. A China também está comprando café nosso, né? Então, A nós China antes não comprava, não passou a comprava, agora comprar. passou a comprar. Então, está comprando, então nós estamos exportando mais, né? O Brasil está exportando mais. Os Estados Unidos é o maior consumidor. Nós somos o segundo consumidor, né, mundial. Mas, Fábio, a gente observa o seguinte, em matéria de consumo per capita, né, por indivíduo, né, por Uhum. brasileiro, nós estamos muito aquém ainda. Sabia que a gente ainda está Sério? abaixo, né? Ué, igual a Europa. A Europa, nós temos lá a Finlândia, ela é no topo de consumo per capita. Nós somos ainda, acho que, 10º, né, em matéria per capita, por indivíduo, né? Nós consumimos mais porque nós temos uma população grande, né? Então nós precisamos de muito café, mas o consumo per capita é pequeno. Agora imagina a gente tomar mais café. Nós vamos precisar de mais Mas café, entendeu? Então vai ter que produzir vai ter mais. que produzir mais. Então nós temos uma perspectiva aí de vamos dizer assim, do produtor estar sempre diversificando e produzindo e plantando, porque o nosso consumo per capita ainda é pequeno. Nós temos a possibilidade de fazer que o Brasil consuma todo o café que a gente produz, porque temos essa possibilidade. Se a gente começar a consumir café igual os europeus, vai faltar café Vai no mundo. faltar muito. Vai, entendeu? E agora falando um pouquinho sobre o futuro da cafeicultura, quais são as tendências para os próximos anos da cafeicultura? O que você enxerga aí? Eu enxergo uma cafeicultura, cada dia que passa, mais tecnificada, mesmo nas regiões altas. O produtor está procurando tecnificar mais, ele busca variedades mais adaptadas, tá certo? Ele está procurando novas formas de fazer um café especial, né? Um café de melhor qualidade para a nossa população, né? Então, o brasileiro,
ele precisa entender, compreender o pó de café, né? Entendeu? Que muitas vezes existe um pó de café bem adulterado ali, então ele tem que entender que um café de boa qualidade é um café bom para todos, bom para o país, bom para o produtor, bom para o consumo, que você vai saber o que você está ingerindo, né? Consumindo. Então eu vejo a cafeicultura com bons olhos. Nós temos aí uns períodos aí, vamos dizer assim, eu acredito ainda mais de 3, 4 anos de bons preços para os nossos produtores. Roberto, esse programa foi um programa especial, alusivo ao Dia Mundial do Café, que é comemorado em abril. E para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os produtores e também consumidores. E pelo visto a gente vai tomar aí o cafezinho um pouquinho mais caro durante mais um tempo aí, não é isso? Eu acredito que no momento aí, por enquanto, um pouquinho mais caro, né? Mas o brasileiro não deixa de tomar, e eu acho que isso é importante porque o café, ele vigora você. Você toma um cafezinho de manhã, você vê que ele muda um pouquinho sua estrutura. Então, o que eu deixo para os nossos produtores é que procurem, né? Venha a se interagir melhor, né? Com instituições que podem estar ajudando ele na sua atividade. Produtores, participem mais junto ao nosso sindicato, né? Ao Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga, que ele vai ser muito bem atendido, muito bem assessorado em toda a gestão de sua propriedade, nas questões trabalhistas, contábeis, governamentais, nas questões de aposentadoria, de INSS, cursos, eventos, assistência técnica. Então, o nosso sindicato, ele trabalha para o produtor rural, né? Então, nós temos nossa tecnologia, então o produtor conhecer nós e entender melhor as nossas atividades e o nosso desenvolvimento. E o nosso consumidor, eu falo que a gente vai tomar um cafezinho um pouco amargo, mas ele tem que entender também que é a nossa região. A gente respira a cafeicultura, respira o café. E o desenvolvimento, ele vem do agro, ele vem da atividade. Então, nós temos uma região agro, né? Então, o produtor, ele vai investir aonde? Ele vai investir no seu município, vai investir na nossa região, vai investir no comércio. Então, é um ciclo. O agro, ele é um ciclo de desenvolvimento municipal, né? Então, ele vai beneficiar todo mundo, né? O produtor, o consumidor, ele vai entender que aquele preço não é porque ele está querendo vender caro, mas é fatores que ocorreu, né? Que trouxe esse café a esse patamar, né? Mas também ele vai entender que o produtor, ele vai ajudar a economia local, né? Vai desenvolver, vai ajudar o nosso comércio, vai ajudar a nossa região. Nós temos uma região aí grande produtora, né? Nós estamos entre as regiões grandes produtoras, né, de café, e trazendo economia para todo mundo. E vamos torcer aí para o aumento da produção a partir dos próximos anos, para que equilibrar, o consumidor tenha aí um alívio. Um alívio bolso, e um equilíbrio, mas... né? Para ambas as partes. Isso é muito importante para todo mundo. Roberto, nosso programa chegou ao fim. A você, muito obrigado pela participação. Você compartilhou aqui informações valiosas para os nossos produtores e também para o nosso público. E você que quer entender um pouco mais sobre esse cenário, a cafeicultura da nossa região, compartilhe esse programa, e se você não é inscrito também no nosso canal no YouTube, aproveita, já se inscreva e ative o sininho lá para ficar por dentro de outros episódios do Opinião Regional. Até o próximo programa, um grande abraço, obrigado pela audiência e até lá.